Olá, sejam bem-vindos à Nova Luz. Sessão de leitura. O tema é o que você precisa saber sobre sua estrutura familiar financeira, tá? A espiritualidade traz mensagens sobre o que você precisa saber sobre a sua estrutura familiar financeira, com 3 opções. Primeira opção, nós temos a Torre Yin e Yang. Na segunda opção, nós temos o nosso mestre da meditação. E na terceira opção, nós temos a bola de cristal quartzo rosa, tá? Quartzo rosa na terceira opção. Na segunda opção, o mestre da meditação. E na primeira opção, nós vamos ter a torre Yin e Yang. Então, se concentrem aí, façam as vossas escolhas e vamos começar a nossa leitura. A espiritualidade fala em 3 opções, o que você precisa saber sobre a sua estrutura familiar financeira, tá? Peço o ancoramento e a proteção da nova luz. Peço o ancoramento das divinas presenças, da minha equipa na luz, da minha divindade. Peço a vossa orientação para essa leitura intuitiva, canalizada, terapêutica. Para quem se conectou com a primeira opção, a Torre Yin e Yang, o que precisa saber sobre a sua estrutura familiar financeira? Bora lá, gente, da primeira opção. Sim, senhor. Primeira energia, 7 de paus, tá? A sua estrutura familiar financeira demanda um processo de bastante proteção, tá? As conquistas aqui precisam ser protegidas, tá, gente? Conquistou, protegeu, conquistou, protegeu. Aqui é proteção. Ok? Aqui nós temos um as de ouros. Então, há novas oportunidades de valor que você vai receber, estão aí no seu mapa. 3 de paus são oportunidades que trazem crescimento, expansão. Se prepare para lidar com conflitos, tá? Porque as oportunidades vêm, chegam e não nos é dado nada de mão beijada. Então, alguns conflitos precisarão ser enfrentados. E o seu crescimento, a sua expansão vem da finalização desses conflitos que você terá que enfrentar, tá? 9 de espadas. Não se deixe pressionar por julgamentos e condicionamentos, tá? Aqui, cuidado com o sentimento de culpa, cuidado com o autojulgamento, tá? Não se deixe pressionar por essas energias internas de autojulgamento, tá? O que é que nós temos mais? No fundo do deck nós temos um 8 de copas, tá? É fundamental saber que desapegos serão necessários. Você vai precisar abandonar aí algumas energias, tá? E energias, eu falo de todos nós. Nós somos energias, seres encarnados, o ambiente é energia, os lugares são energia, as situações são energia, então há necessidade de abandonar algumas energias para que você se conheça ainda melhor, para que você cresça emocionalmente, tá? Aqui, o que você precisa saber sobre a sua estrutura familiar financeira? A sua estrutura familiar financeira demanda muita proteção, tá? Para receber novas oportunidades de crescimento, aonde você precisa lidar com alguns sentimentos de culpa, com algum medo de julgamentos de terceiro, autojulgamento. Lembre-se sempre, tudo isso está no seu. Só são cobranças internas suas. Tudo isso está só no seu inconsciente, tá bom? Bora lá. O que mais?
com baralho cigano. Plano familiar e financeiro. Primeira opção que você precisa saber. A espiritualidade, tá? Então, a sua espiritualidade, a sua divindade traz um processo de proteção para si, tá? É através, a sua proteção deve vir da sua divindade. O que isto me quer dizer? Os ataques que você pode sofrer do seu inconsciente, quem lhe vai proteger é a sua divindade. Então, faça a mesa radiônica da conexão com Eu Sou, porque os ataques internos é o Eu Sou quem nos protege, os ataques externos é o anjo da guarda. Então, faça a mesa radiônica de conexão com Eu Sou, vai aí na playlist das mesas radiônicas e ativa a mesa radiônica da conexão com Eu Sou. Aqui nós temos a elevação, a torre. Na verdade, essas novas oportunidades vêm de alguma elevação, tá? É um novo degrau, é um novo nível. Para estar no novo degrau, eu preciso finalizar etapas, né? Eu não vou para um novo degrau tendo ainda assuntos do degrau anterior em aberto. É preciso finalizar assuntos do degrau anterior para que o novo degrau se abra com infinitas possibilidades para si. Aqui nós temos o buquê. Então, esta jornada de crescimento, de amadurecimento que vem com muitos desafios, são para que você alcance a sua alegria, a sua satisfação, tá? Depois nós vamos ter os peixes, tá? Na medida em que você, 9 de espadas, lida com toda a energia na sua sombra, em cobrança, em julgamento, em opressão, você abre caminhos para essas energias e você abre caminhos também para si mesma. Fluidez para essas energias oprimidas no seu inconsciente abrem caminhos para você mesmo. 9 de espadas remete a energias oprimidas que vêm da sua ancestralidade. O elemento espadas no tarô mitológico é um elemento que nos conecta com as questões da ancestralidade. Então há aqui muitas energias oprimidas ancestrais, muita energia de cobrança ancestral, muita energia de culpa da ancestralidade. E veja uma coisa, aqui nós temos em destaque o arquétipo das fúrias, tá? A fúria no tarô mitológico representa o sagrado feminino, tá? A sua cobrança vem do sagrado feminino, tá? É um sagrado feminino em sofrimento que está aqui a cobrar. Então, na medida em que você libera toda a cobrança deste sagrado feminino, você entra em uma fluidez com estabilidade, com segurança, com equilíbrio, tá? Bora lá. No fundo do deck, nós vamos ter os pássaros. Eu ia dizer a pomba. Os pássaros, tá? E os pássaros são uma energia de comunicação. Então, há necessidade de abandonar algumas energias. Na medida em que você vai abandonar algumas energias, deixar mesmo para trás, pense consigo mesmo. O que é que já não traz crescimento? O que é que já não traz... o que é que já não está a fluir? Tá? Relacionamentos, lugares, condições... Tudo na sua vida que não flui, que não traz crescimento, que você já experienciou e que já não traz satisfação nenhuma, não traz crescimento, gente, não traz amadurecimento. Comece a abandonar isso para começar a ganhar a ganhar a leveza necessária para o seu novo processo. Você tem aqui processos com a espiritualidade coletiva. Está aqui a ser comunicado a necessidade de abandonar energias ligadas com essa espiritualidade coletiva, tá? Começar a trabalhar aí mesa radiônica da harmonização da espiritualidade coletiva, tá? Que mais, por favor? Gente, o canal não é rentabilizado, tá? Por favor, deixem o vosso like como uma forma de caracterizar o canal como uma boa mensagem, como vídeos de mensagens importantes, pertinentes, para que o YouTube possa distribuir então os vídeos para o maior número de pessoas
e assim auxiliar a crescer o canal, tá? Não é por uma razão de rentabilidade financeira, mas é por uma razão de que podem existir algures a nível das diferentes áreas planetárias, do planeta, né? Pessoas que precisam desta informação, que precisam desta terapia, e as terapias estão aí livres para todos, para quem quiser acessar. Quanto mais cresce o canal, mais pessoas terão acesso para esta cura e esta informação terapêutica, tá? Bora lá. Que mais para esta nossa primeira opção? O que você precisa saber sobre a sua estrutura familiar e financeira, tá? Então, aqui tem situações familiares que requerem proteção, tá? Há oportunidades que trazem crescimento. A sua satisfação vem do seu crescimento, do seu amadurecimento, da sua expansão, na medida em que você faz fluir com estabilidade toda a energia oprimida internamente no seu inconsciente pessoal, tá? E essas energias oprimidas em sofrimento, em cobrança, têm a ver com o seu sagrado feminino, tá? Aqui tem questões muito antigas, muito profundas, questões espirituais, tá? Kármicas, certo? Então, no seu processo de estrutura familiar e pessoal, familiar e financeira, pesa a mão da energia kármica muito antiga, que tem sofrimentos kármicos bem antigos, e são sofrimentos kármicos que estão ativados a nível espiritual, tá? Eu posso dizer a nível de espiritualidade ancestral, e que essas energias pedem proteção. A solução está na elevação de todas essas energias kármicas, com a abertura de novas oportunidades de valor para elas, finalização de uma etapa na sua vida, através do crescimento, através da expansão, do amadurecimento das suas energias de satisfação, de alegria, de felicidade. Tá? Aqui nós temos o Sol, toda a energia oprimida em sofrimento, em julgamento, toda a energia que em cobrança do seu sagrado feminino precisa de ser integrada na luz para ter uma fluidez constante, uma fluidez estável. Aqui nós temos o relógio, já está mais que no prazo divino, a hora de lidar com toda a perda, com todo o desgaste, com todo o sofrimento causado por perda, desgaste, por causa da sua ancestralidade. Tá? Então, seu plano financeiro, seu plano familiar está a lidar aqui com energias de perda, de desgaste, seja por abandono, tudo que tem a ver com situações de perda, tá? Aqui, são energias negativas da ancestralidade, oriundas da ancestralidade, que estão bem prontas já para serem deixadas para trás, para serem trabalhadas, para que elas possam ser, para que você possa deixar para trás toda esta situação energética negativa, que causa perdas e desgaste na sua vida, ok? Finalizar com tudo o que não traz felicidade, tudo o que influencia a sua satisfação e a sua felicidade, através do crescimento, através da expansão, através do amadurecimento. Aqui tem energias de uma felicidade plena, tá? Então, trabalhar essas questões kármicas, antigas, espirituais, com proteção, vai trazer aqui a felicidade plena. Aqui nós temos a carta do diabo, tá? Arranjar solução para toda a energia de sombra através da elevação dessas energias e abertura de oportunidades de valor, certo? E depois nós temos aqui os 5 de ouros. Então, toda a carência, toda a necessidade, toda a falta, todo o sofrimento precisa ser finalizado na medida em que você expande toda a energia de carência, de necessidade, de sofrimento para uma energia de alegria, de satisfação, de felicidade. Tá? As energias que estão a causar carência, necessidade, sofrimento, pobreza, falta,
abandono, seja qualquer tipo de carência emocional, financeira, familiar, essas energias precisam ser finalizadas com expansão de consciência, tá? E elevar essas energias para a satisfação, para a alegria. O que é que leva uma energia em sofrimento a estar satisfeita é a integração na luz, ok? Aqui nós temos novamente um 7 de paus, então proteção. 7 de paus e 7 de paus. Tá? A integração na luz em proteção de toda a energia sagrada feminina em sofrimento, em cobrança, em lamentação, em julgamento. Tá? O que traz o jugo na sua vida são as energias do seu sagrado feminino em sofrimento. E essas energias é que estão a pedir justiça. São essas energias que estão a pedir abertura de caminhos, fluidez, com integração na luz e plena proteção. Tá? Como é que você vai fazer isso? Eu acho que aí no canal nós ativamos a mesa radiônica, se não estou em erro. É a mesa radiônica, é a mesa do sistema arturiano de cura multidimensional que foi ativado na segunda-feira, que tem a ver com a proteção, né? Ativar proteção para toda a energia de trabalhos feitos, seja por mandingas, maldições, feitiçarias, trabalhos espirituais negativos. Você precisa de uma proteção para trabalhos espirituais negativos e é esta mesa do sistema arturiano de cura multidimensional que ele vai auxiliar. Foi lançado na segunda-feira, tá? Aqui nós temos um 4 de ouros. Então, o 4 de ouros traz a energia do desapego. E aqui nós temos o imperador. Imagina, 4. Tá? O 4 de ouros traz a necessidade de desapego. Você vai precisar desapegar para que você se empodere. Às vezes há muita energia a qual nós estamos apegados e que condiciona o nosso empoderamento pessoal, porque essas energias que nós estamos apegados são energias tão antigas que precisam sair da nossa vida, precisam ser abandonadas para que nós possamos ter a oportunidade de nos empoderar e de recomeçar a nossa vida de uma nova forma, onde nós próprios somos como é que se chama? Os contadores de história da nossa vida, né? Somos nós próprios quem escreve a história da nossa vida. O que acontece, gente? Às vezes nós tentamos escrever as páginas da nossa vida, mas não nos é permitido porque nós temos dívidas, nós temos cobranças, nós temos cobranças ancestrais que não permitem que nós sejamos livres o suficiente para escrever a história da nossa vida, tá? Aqui elevar toda esta energia de cobrança do seu sagrado feminino em plena proteção, integrada na luz, trazendo fluidez nessas energias com estabilidade, vai fazer com que você se empodere. Só que este empoderamento implica em quê? No desapego de toda a energia, olha aqui, de toda a energia negativa, ancestral, que já está mais que na hora de ser finalizada. Tá? Você vai precisar desapegar de energias de perda, de abandono, de desgaste da sua ancestralidade. Aqui nós temos comunicação da espiritualidade coletiva que quer soluções através da harmonização e através da transmutação no seu sistema emocional, corpo emocional, plano emocional, plano astral, corte da cigana, de toda a energia emaranhada no seu sistema familiar, tá? Então, já veio aqui mais dicas. No seu sistema familiar, cigana, há energias emaranhadas que precisam ser cortadas para que aqui as suas questões emocionais sejam transmutadas e harmonizadas com solução para toda a cobrança da espiritualidade coletiva. A comunicação está feita, tá? Aqui nós temos a necessidade de abandonar toda a energia que já não traz crescimento, que já não faz sentido na sua vida,
tá? Na medida em que você, através deste abandono, começa a olhar para si mesmo, de dentro para fora, começa a ter uma nova reconstrução emocional e recebe novas energias espirituais e novas energias mentais. Você vai receber novos insights, tá? E esses novos insights e essa nova energia espiritual vai fazer com que você realmente alcance os seus objetivos, que é abrir caminhos para toda a energia aqui, abrir possibilidades, abrir caminhos para toda a energia que está aqui em sofrimento, 5 de ouros, né? Em sofrimento, em sacrifício, em perda, em desgaste. São energias de sofrimento por perda, por desgaste, seja perda de oportunidades, perda de emprego, perda de finanças, perda de negócio, perda familiar, tá? Essas energias você precisa trabalhar essas energias através de novos insights que você vai receber e através de uma nova energia, uma nova frequência energética, tá certo? Posso finalizar? Mais alguma coisa? Deixa-me ver o que é que me está a escapar aqui. Ok. Toda a energia sagrada, sagrada feminina em sofrimento, que está a fazer cobrança no seu inconsciente pessoal, está a pedir o que é abertura, na verdade está a pedir fluidez. Fluidez com estabilidade, tá? O que acontece com o 9 de espadas no tarô mitológico? O 9 de espadas no tarô mitológico conta a história deste menino que está aqui, que está envolvido num dilema entre as situações do sagrado feminino e do sagrado masculino, né? Então houve conflitos no relacionamento entre o seu sagrado feminino e o seu sagrado masculino, e ele, por ser o descendente desse sagrado feminino e masculino, acabou por ficar com tarefas, com obrigações a cumprir para finalizar esses conflitos. Só que as escolhas que ele fez criou novos conflitos mentais nele, tá? Aqui é bem a história veja uma coisa, ele é um menino e, de acordo com a lei universal, os homens precisam honrar o pai. As mulheres precisam honrar a mãe. Então, na história dele, houve um conflito entre o pai e a mãe, onde o pai, por ganância, teve que sacrificar a irmã, tá? E para conseguir dinheiro, para conseguir poder. E aí, quando a mãe tomou conhecimento, juntou-se a um amante e matou o pai. E por a mãe ter matado o pai, ele era obrigado, de acordo com a mitologia, a matar a mãe para honrar, né, o pai, né, uma vez que ele é homem. Sendo homem, Deus Apolo demandou que ele tinha que matar a mãe para honrar este sagrado masculino que foi morto pela mãe. E depois dele cumprir a tarefa, ele começou a ser julgado pelas fúrias, que é a energia espiritual do sagrado feminino, tá? E então, essas 9 espadas que estão aqui, era uma tormenta mental para a cabeça dele aguentar todo este julgamento das energias sagradas masculinas, sagrada feminina, em sofrimento, a fustigar a mente dele com tanta intensidade, por ele ter cumprido a obrigação imposta por Deus Apolo, né, de ter morto a mãe, de precisar matar a mãe para honrar o sagrado masculino. Aqui, gente, traz um dilema. Por quê? Porque muitas das vezes o que nos é ensinado aqui na 3D é diferente do quão abrangente é o princípio e a lei universal. Tá? Lembrar sempre que às vezes as nossas obrigações do espírito têm a ver com todas as encarnações que nós viemos resgatar. E a nossa obrigação da personalidade tem a ver só com aquilo que nós aprendemos em uma encarnação. Tá bom? Então, então é isso, tá, gente? Ter em conta aqui todo o sentimento de
de julgamento ou de autojulgamento ou de culpa que você possa vir a ter no cumprimento de algum dever, no cumprimento de alguma obrigação espiritual sua para finalizar todas essas cobranças do seu sagrado espiritual feminino, tá? São coisas que só estão aqui no seu inconsciente pessoal e que com a ajuda do seu eu sou, você consegue se proteger dessas cobranças, ok? Agora, é fundamental saber que um desapego se fará necessário para que você estruture a sua vida familiar e financeira, porque a finalização dos karmas aqui muito antigos vão fazer o rompimento de muita conexão, de muito relacionamento no seu sistema de relações, ok? Tá feito? Gratidão a todos. Vou passar para a segunda opção. Segunda opção, mestre da meditação. Quem se conectou com esta opção, o tema hoje é o que você precisa saber sobre a sua estrutura familiar financeira, tá? Espiritualidade fala, sua estrutura familiar financeira, o que você precisa saber. Falando de estrutura familiar, vem logo à baila as questões da ancestralidade, né? Porque nós estamos no nosso sistema familiar graças à ancestralidade. Então, pera lá, vamos ouvir o que você precisa saber, segunda opção, sobre a sua estrutura familiar e financeira. Desde espadas, você está numa etapa de finalização dos conflitos ancestrais, tá? Os karmas ancestrais estão prontos para serem finalizados. Então você é um grande candidato, um grande concorrente para a finalização da dívida kármica ancestral, espiritual e ancestral cósmica. Ok? 8 de paus, movimento necessário, transmutação, transição de toda essa energia kármica pronta para ser finalizada. 3 de copas, com reconexão e com celebração. 8 de copas, o abandono, né? O deixar para trás necessário e o julgamento, o recomeço de todas essas energias, a abertura de novas possibilidades para todas essas energias. Aqui nós temos a carta da lua que nos traz o que? A espiritualidade coletiva. E o 10 de ouros, estabilidade, espiritualidade coletiva, estabilidade e segurança familiar e financeira, que é exatamente material, que é o que nós estamos aqui a falar, tá? Então, o que você precisa saber? No seu contexto de estruturação familiar e espiritual, familiar e financeiro, tá? Tem questões da espiritualidade coletiva, tá? Na base da finalização kármica da ancestralidade espiritual e da ancestralidade coletiva, com transmutação, com movimento de todas essas energias kármicas, na integração e no abandono, no corte, na finalização de toda a energia que precisa ser recomeçada, renascida, tá? Aqui tem processos, gente, da espiritualidade coletiva. Então, no seu processo familiar, você tem muita conexão que é de espiritualidade coletiva. Por muito que você esteja num processo familiar, tipo família de casa, são famílias de casa nesta encarnação, por nascimento, você nasceu nessa família e são os seus familiares desta encarnação, mas fazem parte de conexões de espiritualidade coletiva, tá certo? Não são familiares seus espirituais, da sua espiritualidade pessoal, faz parte do grupo de relações da espiritualidade coletiva. E este processo está pronto para ser finalizado através da finalização da dívida kármica da espiritualidade ancestral e da espiritualidade e da ancestralidade cósmica. Para vocês, segunda opção, aqui a sua estrutura familiar e financeira vem de um processo de finalização da dívida kármica da ancestralidade espiritual e da ancestralidade coletiva, tá? Aqui nós temos o sistema de relações. Isto vai afetar bem o sistema de relações, porque imagina, gente,
Quando nós finalizamos a dívida kármica com a ancestralidade espiritual e com a ancestralidade coletiva, nós estamos a fazer um corte com a nossa ancestralidade. Na medida em que as relações que eu tenho com eles sejam kármicas e esta dívida está a ser finalizada, eles já não têm mais que me cobrar. E se eles já não têm nada a me cobrar, eu estou livre no meu sistema de relações para viver a minha vida, para começar a fazer o pagamento das minhas próprias dívidas, em vez de eu estar a pagar as dívidas da minha ancestralidade, certo? Então, este corte, esta finalização da dívida kármica, da ancestralidade espiritual e da ancestralidade cósmica, além de finalizar as conexões kármicas com os ancestrais espiritual e cósmico, também vai trazer mudanças no seu sistema de relações. Porque o seu sistema de relações só existe graças às conexões que você tem com a sua ancestralidade. Cortando essas conexões kármicas no seu sistema de relações, todas as relações oriundas daquelas conexões kármicas ancestrais também se finalizam. Não tem por que permanecer, não tem por que continuar, porque a dívida que originou essas relações está finalizada, tá? Aqui nós temos o cavaleiro. Então, a solução é bem o movimento, a transmutação, a transição, tá? Aqui nós temos o coração, ok? Aqui tem situações ligadas ao plano emocional, corpo emocional, plano astral, tá? Aqui nós temos a cegonha, né? A mudança positiva para si e para toda a energia que vai ficar para trás, né? Qual é a energia que vai ficar para trás? É a energia ancestral que vai ser finalizada. Então, este corte, na verdade não é um corte, é uma finalização da dívida kármica ancestral, da ancestralidade espiritual e da ancestralidade cósmica, vai trazer uma mudança positiva tanto para a ancestralidade, que vai partir para uma nova missão, tanto para quem fica aqui, você e os que estão aqui ainda vivos na multidimensão, com uma mudança positiva. Uma mudança positiva com mais leveza no vosso processo multidimensional, tá? Aqui nós temos a serpente. Então, toda a energia de emaranhaço, toda a energia emaranhada quer ter nova chance, renascimento. Tá? Uma nova oportunidade para todas essas energias emaranhadas poderem se elevar. Nós estamos a falar de uma dívida com a espiritualidade coletiva, tá? Gente, trabalhar esta dívida da espiritualidade coletiva é a chave, é a solução para a sua estruturação financeira familiar. Tá? Então, você tem que saber o que a espiritualidade coletiva quer. São situações emaranhadas no seu sistema familiar que estão prontas para finalizar, né? Estão prontas para serem finalizadas através da finalização da dívida kármica da ancestralidade espiritual e cósmica. Vocês são fortes candidatos para finalizar cortes no sistema de relações das ancestralidades antigas, tá? O que é a ancestralidade espiritual? A ancestralidade espiritual é toda aquela ancestralidade minha desta vida, do sistema encarnatório, né? Desta vida e de vidas passadas que já desencarnou e que permanece no plano espiritual, tá? A ancestralidade cósmica são aqueles mais antigos ainda desta vida e de vidas passadas que permanecem no cosmos, tá? E que ainda têm algum processo comigo na multidimensão a ser finalizado, tá? Seja por emaranhamento ou por qualquer outro tipo de sofrimento kármico. Aqui nós temos a montanha, tá? O equilíbrio do seu sistema de relações virá da finalização da dívida kármica ancestral para a ancestralidade espiritual e para a ancestralidade cósmica, sagrado feminino e sagrado masculino. O que isto quer dizer? Doravante, os ancestrais são vocês que estão aqui no plano multidimensional, que estão aqui no plano encarnado. Então, se você tem uma avó, um avô, seja sagrado masculino ou sagrado feminino, que esteja no plano espiritual,
vai se fazer o corte da dívida e da cobrança kármica desse ancestral espiritual. Se você tem um tataravô que está no cosmos, tá? E que ainda tem processos consigo na multidimensão, o corte da dívida e cobrança kármica deste ancestral cósmico, sagrado feminino ou sagrado masculino, faz-se necessário para que as cobranças cessem de uma vez por todas. E se eu já não tenho cobranças kármicas, a minha vida, pelo menos a nível ancestral, está aberto para ser finalizada, a minha vida fica pronta para com mais leveza eu poder lidar com os meus próprios desafios, em vez de eu estar a ser pressionado pelos desafios em aberto dos meus ancestrais que já partiram, certo? Herança ancestral. E as heranças ancestrais trazem muitos conflitos, trazem doenças, porque há doença hereditária, né? Que vem da ancestralidade espiritual. Há bloqueios financeiros, há conflitos familiares, tudo isto vem em cadeia de cobranças da espiritualidade coletiva por energias em sofrimento no nosso sistema de relações. Aqui temos novamente a espiritualidade coletiva, tá? A espiritualidade coletiva pede soluções com transmutação, com transição, com movimento. Aqui no seu inconsciente pessoal tem energias, aqui tem situações do plano emocional que precisam de ser integradas na luz com satisfação, com celebração, na verdade, tá? Aqui nós temos a torre, então a mudança vem da elevação de toda a energia que vai ser abandonada. Abandonada no bom sentido, porque você está a deixar para trás essas energias, porque são energias que já trabalharam em si toda a evolução que você devia ter tido. Sabe quando nós crescemos e saímos da casa dos pais para ir casar e viver com o nosso parceiro? Por que nós saímos da casa dos pais? Porque tudo que os pais nos poderiam ensinar enquanto seres que vivemos com eles, está aprendido. Agora está na hora de nós irmos viver na nossa casa e viver as nossas relações que já não são as parentais. Então é a mesma coisa, tá? As relações que nós tínhamos em conexão com a nossa ancestralidade espiritual e com a nossa ancestralidade cósmica levaram a um processo de evolução nosso através do sofrimento, sim, porque estamos num plano encarnado, é um plano de cobrança kármica, tá? E que todo este processo gerou um amadurecimento meu. Agora que eu já não tenho mais nada a aprender, né? Eu posso caminhar sozinha com o meu eu sou, com a minha divindade, com a minha espiritualidade, forjar eu mesma o meu próprio processo de expansão, de evolução, com escolhas que eu faço através da orientação interna que eu recebo numa nova era. Porque, na verdade, o mundo não acaba. O que acaba são as eras, né? Acaba a era antiga, agora, por exemplo, acabou a era de peixes e estamos na era de aquários. Então, é uma nova mentalidade, é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de agir, é um novo comportamento e tudo isso é diferente. Então já não faz sentido nenhum tanta crença, tanto dogma, tanto paradigma que foi transmitido do meu tataravô para o meu trisavô, para o meu tetravô, para a minha bisavó, para a minha avó, para a minha mãe, que chegou a mim, que pesa em mim, mas que eu já não transmito aos meus filhos. Já não faz sentido. Por isso a finalização desta relação precisa ser feita. Tá? Para que eles se libertem e sejam livres com a elevação e você também ganhe uma leveza na sua vida para trabalhar os seus próprios processos de amadurecimento e elevação de consciência e pessoal, ok? Aqui a solução é mesmo trabalhar as questões emaranhadas, tá? Aqui nós temos então o jardim. A harmonização da dívida kármica da espiritualidade coletiva é fundamental para criar esta solução dos emaranhaços estarem em recomeço, em renascimento, tá? Trazer uma oportunidade nova para toda a energia em sofrimento por emaranhamento. Seja a energia aqui encarnada, você, ou as energias espirituais que já partiram. Ok?
Que mais, por favor, gente, não se esqueçam de deixar o vosso like. Para vocês, a terapia é harmonização da espiritualidade coletiva. Para vocês, já houve 2 mesas radiônicas que foram lançadas com a finalização da dívida kármica da ancestralidade espiritual e da ancestralidade cósmica. Vocês já podem começar a ativar também esta mesa coletiva, mesa radiônica, mas quem quiser uma terapia acompanhada, assistida para a finalização do seu processo a nível pessoal de dívidas kármicas da espiritualidade ancestral e da ancestralidade cósmica, o meu número na descrição do vídeo, porque as curas cósmicas ainda não estão plenamente ou completamente abertas aqui no canal, tá? Bora lá, aqui nós temos o Imperador, tá? Então, o sagrado masculino e o sagrado feminino, ancestral, espiritual e cósmico, o que é que ele quer? Ele quer estar empoderado, com estabilidade, segurança, equilíbrio e estrutura. Aqui nós temos uma rainha de espadas, perdão, rainha de paus. Rainha de paus precisa cumprir tarefas. As suas tarefas para com a espiritualidade coletiva é achar as soluções necessárias para o movimento, para a transição segura de toda esta energia até a integração na luz, até a reconexão com a luz, tá? Aqui nós temos um 7 de copas, né? Abertura de novas oportunidades para todas as energias em cobrança no seu inconsciente pessoal. São energias que estão aqui muito ligadas às questões emocionais e que precisam de estar em celebração, em reunião, em reconexão. Aqui também tem questões ancestrais que estão a afetar aí o seu plano emocional. Tá? A sua vida de relação emocional, tá bom? Fundamental trabalhar também aqui questões emocionais, questões do plano emocional, do plano astral, do corpo emocional. São terapias que estão aí na playlist e que você também pode começar a trabalhar a celebração, a reconexão dessas energias emocionais com a abertura de novas oportunidades para elas. Plano astral, plano emocional, corpo emocional, terapias que vocês da segunda opção também precisam começar a ativar, e é no Sistema Arturiano de Cura Multidimensional, na playlist do Sistema Arturiano, que você encontra essas terapias, tá? Aqui nós temos um 4 de ouros, então toda a energia que for feito desapego, toda a energia que for deixada para trás, que for libertada, na verdade, vai precisar passar por uma mudança positiva com elevação, tá? No final nós temos a carta do mundo, finaliza uma etapa na sua vida e se abre uma nova, aonde toda a energia emaranhada encontra uma solução através de um renascimento, de novas oportunidades para elas. Aqui nós temos a sacerdotisa. Então é o seu interno, tá? É o seu interno, é a sua orientação interna, é o seu conhecimento interno, é a sua intuição, tá? Todas essas questões da estrutura familiar e financeira sua estão ligadas às questões do seu interno. Mesa radiônica da conexão com o eu sou, para auxiliar na orientação de todas essas questões internas de dívida e cobrança kármica da espiritualidade ancestral coletiva, que precisa de ser completamente harmonizada. Ok? Volto a dizer, o que precisa saber sobre a sua estrutura familiar financeira? Processos ancestrais que precisam ser finalizados. Finalização da dívida kármica da espiritualidade ancestral e da ancestralidade cósmica, finalizar isto. Na medida em que você finaliza todo um ciclo, todo um processo de energias emaranhadas da espiritualidade coletiva em cobrança, que precisa de ser harmonizada, completamente harmonizada, através aqui
do seu conhecimento e da sua sabedoria interna. Tá? Através da orientação do seu eu sou, através da proteção do seu eu sou, você vai trazer o equilíbrio da balança kármica, você vai trazer justiça ao seu sistema de relações, na medida em que todas essas cobranças da espiritualidade coletiva começam a ser curadas, transmutadas, elevadas para uma nova etapa com desapego de toda a energia, finalizar o karma, né? Desapegar, deixar ir livremente toda a energia da ancestralidade espiritual e da ancestralidade cósmica, para que eles sejam livres, estejam bem e que você finalize no seu sistema de relações todo este peso, toda esta cobrança dos antigos, dos que já partiram, tá? Gratidão. Agora vou passar para a terceira opção. Na nossa terceira opção, nós temos o cristal quartzo rosa. O que você precisa saber sobre a sua estrutura familiar financeira e quais são as orientações terapêuticas que você pode receber aqui no canal com as terapias coletivas na mesa radiônica e no sistema arturiano de cura multidimensional. Terceira opção, quartzo rosa. Bora lá, gente. Para a terceira opção, por favor. Não há nada que nós mais desejamos do que a nossa estrutura familiar e financeira, certo? Então, são planos bem importantes na nossa vida. Olha, o As de Ouros. Então, há possibilidades, há oportunidades de valor, tá? Há novas oportunidades de valor. Aqui nós temos o 6 de paus. Oportunidades que trazem triunfo, que trazem vitória, que trazem reconhecimento de toda a energia aqui recomeçada, tá? Toda a energia em renascimento. O 2 de ouros. As bases estão lançadas, você precisa começar a trabalhar. Aqui nós temos um 5 de espadas, ao cumprimento de algum dever para com a sua ancestralidade. Ok? Depois aqui ainda nós temos um 5 de copas, é necessário ir além daquilo que você conhece, tá? Você precisa descobrir você precisa ir buscar novos conhecimentos além daquilo que você sabe, porque você está a viver aqui a nível de conhecimento muito limitado, muito condicionado do que se passa na sua vida, tá? Aqui tem questões da sua espiritualidade coletiva que você precisa conhecer, que está um pouquinho numa energia ilusória e os deveres precisam ser cumpridos. Aqui é uma imposição da divindade, Deus Apolo, e você ali no chão, né? Esse é um arquétipo e ele é impor, tá? A finalização dos conflitos implica em pôr a mão na massa, em ir cumprir as obrigações que finalizem os conflitos, tá? Então, a sua estrutura familiar e financeira tem aqui novas oportunidades de valor em aberto para que você alcance triunfos, vitórias, reconhecimento, na medida em que você começa a trabalhar o renascimento ou o recomeço de muitas energias ancestrais, tá? É necessário ver que energias ancestrais precisam ser recomeçadas. Ancestralidade espiritual, ancestralidade cósmica. Ok. Aqui nós temos a espiritualidade, a finalização, a luz, o sol e o cigano, tá? Então, aqui processos cigano,
Há processos seus que precisam já ser trabalhados, você já recebeu muita informação e muito instrumento para trabalhar, tá? As bases são sólidas, as bases que você tem e o conhecimento que você tem são sólidos para você começar a trabalhar a integração de toda a energia que for recomeçada da sua ancestralidade na luz, tá? A espiritualidade pede finalização com integração na luz cigano. Nós estamos a falar de compromissos, de obrigações no seu sistema de relações. Se você é cigana e está assistindo essa leitura, saiba que isso tem a ver com seu marido ou com seu parceiro, tá? No seu sistema de relações, as cobranças no seu inconsciente pessoal vêm do sistema de relações, tá? A sua satisfação, o seu triunfo, a sua vitória, ao celebrar todo este triunfo, toda esta alegria, vem de finalizações, tá? Há energias aqui no seu sistema de relações que precisam ser finalizadas para estar em satisfação e ao mesmo tempo você ter satisfação na sua vida também, alegrias, ok? Aqui nós temos o cachorro, né? É compromisso, é dedicação, é lealdade, é fidelidade, é empenho. Aqui nós temos o novo, tá? A máscara. A máscara é a carta do destino, a solução. Aqui nós temos o chicote. Todo sofrimento, este cigano é o seu parceiro. Todo sofrimento aqui ligado às energias do seu parceiro, do seu cigano, ou às suas energias cigano, se você é homem e está assistindo essa leitura, já está disponível para ser trabalhado com base sólida e com os conhecimentos, as instruções que você recebeu, tá? O que lhe está a causar sofrimento e amarração já está disponível para ser trabalhado, ok? A integração de toda esta energia de sofrimento na luz, através do recomeço dessas energias, vão trazer aqui, vai ser a solução para que toda a energia de sofrimento entre em uma nova dinâmica de destino, tá? São novas possibilidades, nova missão para toda a energia que está em sofrimento. Aqui a finalização traz a abertura do novo. Toda a energia finalizada quer um novo começo, quer uma nova iniciação aonde elas possam estar em celebração, em satisfação, em vitória, em triunfo, ok? Então, a lealdade, a fidelidade, o compromisso, o empenho, o foco, a disciplina para com todo o seu processo espiritual vai trazer abertura de novas oportunidades de valor, vai trazer novas possibilidades de valor, tá? No fundo do deck nós temos a serpente, sistema de relações emaranhado, tá? Esses emaranhados precisam de ser trabalhados. Na medida em que você vai se abrindo para novas descobertas em relação às situações que você está a viver a nível emocional, tá? Que mais? Os enamorados, então você tem escolhas para fazer, tá? Seu livre-arbítrio está aqui em destaque. É você quem decide se vai ser leal, fiel, amigo, comprometido na criação de novas possibilidades ou na ativação
porque na verdade o universo tá repleto de infinitas oportunidades. Quem ativa estas oportunidades é o nosso livre-arbítrio. Através do seu livre-arbítrio, você vai poder ativar novas oportunidades para todo o processo espiritual. O que este processo espiritual precisa? Lealdade e compromisso, fidelidade, empenho, foco, determinação, tá? Então, é o seu livre-arbítrio que vai definir se você vai trabalhar os seus processos espirituais com empenho, com foco, com determinação, com o que seja necessário, tá? Para abertura de caminhos. Aqui nós temos a Rainha de Paus. Então, há cumprimento, sim, de tarefas que você precisa fazer para que toda a energia finalizada se tenha oportunidade de recomeçar, na verdade, de ter novas iniciativas em alegria, em vitória, em triunfo, em vitória, triunfo, reconhecimento. Depois aqui nós temos o carro. É a mesma coisa, tá? Toda a energia recomeçada quer ser integrada na luz para ter novas oportunidades, novas chances de destino, com vitória, com triunfo, tá? Isto vai trazer algum confronto necessário, porque para recomeçar as energias, eu preciso que elas estejam prontas para serem recomeçadas, não é a meu belo prazer. Às vezes eu preciso confrontar as energias para que elas saibam que não estão no lugar certo, que não estão no timing certo, no tempo certo, e que é hora de fazer mudanças, de fazer movimentos para o recomeço dessas energias, sabe? Às vezes você está no seu computador e precisa recomeçar o computador, mas você está a trabalhar e você diz, mais tarde, mais tarde, mais tarde. E às vezes o computador tem que nos forçar a parar, deixa de funcionar, bloqueia tudo para nós forçarmos o recomeço, né? É mais ou menos isso, tá? Há energias aqui que precisam ser confrontadas para serem recomeçadas. Aqui nós temos o As do Triunfo, né? As energias de sofrimento ligadas ao cigano ou ao seu cigano, se você é a cigana assistir essa energia, essa leitura, precisam aqui de novas ideias inovadoras para que elas sejam trabalhadas nessas bases já forjadas, tá? Você, cigano ou cigana, vocês vão receber novos insights, novas formas, pensamentos da vossa espiritualidade divina, do vosso orientador interno, do vosso eu sou, do vosso mestre guia, para trabalhar toda essa energia de sofrimento e começar a criar realmente aberturas de oportunidades de recomeçar toda essa energia que causa tanto sofrimento. No fundo do deck nós temos o 8 de copas, tá? Então, a energia aqui emaranhada requer uma ação obrigatória, né? Porque você tem aqui uma obrigatoriedade a cumprir, você tem uma tarefa obrigatória a cumprir, tá? Que vai fazer com que toda esta energia se habilite a um novo degrau. São energias emaranhadas e, minha cigana, estão no seu inconsciente pessoal a cobrar, porque isso tem a ver com seu par, tá, cigana? São energias emaranhadas no seu inconsciente pessoal, que tem a ver com o sistema de relações. Por você estar em relação com este cigano, você recebe esta missão obrigatória de encarar este assunto familiar, tá? São energias que precisam ser trabalhadas, você precisa ir à luta, ir confrontar essas energias, lidar com todo este conflito que você vive aqui a nível físico, a nível material, tá? Para que essas energias fiquem para trás, para que essas energias saiam do vosso campo, tá? Saiam da vossa vida, ok? Então, o que você precisa saber sobre a sua estrutura familiar financeira? Cigana, tem a ver com questões de energias de sofrimento no sistema de relações do seu cigano por emaranhamento, tá? Você está, por estar conectada a ele por sistema de relação, por relacionamento, você está a ser aqui intimada
né, a abrir o olho e tentar ver o outro lado da moeda da vossa situação de relacionamento amoroso, tá? Então você precisa cumprir deveres e obrigações no seu sistema de relações para que toda a energia emaranhada no sistema de relações seja liberada, tá? Liberada para que você seja livre para amadurecer e todas essas energias também sigam o seu rumo de acordo com a consciência que elas têm, ok? Aqui, novos insights que você vai receber, novas formas, pensamentos em como lidar, em como trabalhar toda essa energia de sofrimento oriunda do sistema de relação do seu parceiro, do seu cigano, ou do seu sistema de relações cigano, se você é homem que está assistindo essa leitura. Tá? Um confronto é mesmo necessário, porque há muita energia que precisa ser recomeçada e que ainda não está desperta para o recomeço. Então é fundamental um confronto para que essas energias sejam recomeçadas, integradas na luz e recebam novas missões, em vez de estar só a causar sofrimento por estarem em sofrimento também. Tá? O novo chega na medida em que você vai finalizando todo este contexto de sofrimento do sistema de relações do seu cigano por causa de emaranhamentos. Um novo chega, uma nova etapa chega. É uma etapa em que você vai cumprir as tarefas que precisa cumprir para que toda a energia terminada, finalizada, entre então numa fase de reconhecimento, de vitória, de triunfo, de satisfação, tá? As novas oportunidades chegam na medida em que você, com lealdade, com fidelidade, com compromisso, faz escolhas de trabalhar a abertura de novas oportunidades para os processos espirituais no sistema de relações do seu cigano que está em sofrimento por emaranhamento, tá? E assim é. Gratidão a todos. Nos vemos numa próxima opção, numa próxima sessão. As curas são as que foram aqui indicadas, tá? Já foram indicadas? Não. Então, as curas aqui são todas as curas que tem aqui é a abertura de oportunidades, é o recomeço das energias, Sistema Arturiano de Cura Multidimensional. Você vai aí no canal, na playlist do Sistema Arturiano de Cura Multidimensional, e você pode encontrar mesas do Sistema Arturiano que tem a ver com transmutação, né? É um processo de transmutação para finalização das energias em satisfação. No Sistema Arturiano de Cura Multidimensional tem sessões de terapia coletiva que falam da transmutação total das energias em sofrimento, tá? Essas terapias é que são indicadas para esta terceira opção, tá bom? Ok, mesa radiônica, não, sistema arturiano, certo? Gratidão a todos e nos vemos numa próxima sessão.